Senhoras e senhores, bom dia. Bem-vindos ao 12 em Campo. E vamos falar aqui um pouquinho sobre a partida de ontem, né? Corinthians perdeu o título da Copa do Brasil para o Flamengo, perdeu na disputa de pênalti, 2 pênaltis perdidos, né, pelo Fagner e pelo Matheus Vital. O Corinthians fez um bom segundo tempo, um primeiro tempo, na minha opinião, ficou muito aquém, né, daquilo que se esperava. O Corinthians vinha jogando num 4-3-3 e na decisão optou por um outro esquema tático, o Vitor Pereira optou por uma outra formação e acabou complicando muito o primeiro tempo. O primeiro tempo realmente foi um Corinthians muito espaçado, um Corinthians que deu muita liberdade. E no segundo tempo, o Vitor Pereira viu que tinha realmente feito uma bobagem e corrigiu, né? Com a entrada do Juliano, que entrou muito bem, terminou como artilheiro da Copa do Brasil, fez o gol de empate que levou a decisão para os pênaltis, mas alguns jogadores não tiveram um bom rendimento, caso do Lucas Piton, né? Não dá nem para culpar o Piton, porque o Piton está ali, porque é atleta do clube, foi escalado, foi para o jogo, mas não era a melhor opção. Todos nós imaginávamos um esquema, pelo menos igual ao que vinha jogando e que, querendo ou não, vinha tendo bons resultados. O Vitor Pereira vai se reunir com o Duílio Monteiro Alves para decidir a sua permanência. Ele falou isso em entrevista coletiva, disse que vai aguardar, né, não vai falar, ele dar a notícia, vai esperar que o Duílio dê essa notícia, mas o que fica muito claro para mim é que a decisão está nas mãos do Vitor Pereira e não da diretoria do Corinthians. Eu vejo da seguinte forma, não me lembro do Corinthians ficar na mão de um treinador, e o Corinthians parece que está na mão do Vitor Pereira, né? A decisão tinha que ser tomada pela diretoria, fazer uma avaliação do trabalho, fazer uma avaliação dos números do Vitor Pereira nesse período que ele está aqui no clube, e sim tomar uma decisão. Olha, é uma boa avaliação, tem um bom rendimento, tem um bom aproveitamento, é um treinador que vai ficar para o ano que vem. Ou não, é uma avaliação mediana, chegando ali 52% de aproveitamento, por aí. Então ainda é muito pouco. Mas, para mim, a decisão tem que ser tomada pelo Corinthians e não pelo Vitor Pereira. Eu acho que o Corinthians é grande demais, né, para ficar dependendo da decisão do treinador. Se vai ficar, que faça um ótimo trabalho. Se não for, que defina de vez a situação. Eu acho que é uma resposta que o torcedor quer e que a diretoria precisa tomar o mais breve possível e decidir isso o mais rápido possível. Matheus Vital pediu desculpas ao torcedor, teve pelo menos a personalidade de pegar a bola e bater. Não fugiu da responsabilidade. Bateu mal, pegou muito embaixo da bola, isolou a cobrança e acaba sendo apontado ali, né, como um vilão da história, ao lado do Fagner. O Fagner bateu a bola na trave, né, cobrou também de uma maneira, deu um bico na bola, né, não cobrou com, com consciência, escolheu um canto, não. Ele resolveu, como a gente fala naquela pelada de rua, né, fechou o olho e soltou a perna. Mas era para ter sido cobrado com um pouco mais de carinho, um pouco mais de consciência na cobrança, escolher um canto, tentar deslocar o goleiro. Mas não. Repito, o Matheus Vital pediu desculpas, disse que vai levantar a cabeça, que não vai desistir, que vai tirar algo positivo dessa situação toda e seguir em frente aí na sua carreira. Agora, repito, a culpa não pode ser também só apontada para o Matheus Vital. Tem a responsabilidade dele, sim, porque é atleta, é profissional e tem a sua parcela de culpa. Não dá para isentar, falar, não tem culpa nenhuma. Tem porque é atleta, é profissional e tem a sua responsabilidade, sim. Não é porque é jovem que também tem que ser isento de qualquer responsabilidade. Mas uma decisão de campeonato, com casa cheia, o Maracanã lotado, o Corinthians conseguiu levar o jogo para os pênaltis, o Corinthians conseguiu jogar muito melhor que o Flamengo na segunda etapa. Roger Guedes perdeu um gol no segundo tempo que não dá para perdoar. Ele perdeu um gol embaixo da linha,
pegou de canela, né? Mesmo com o assistente dando o impedimento, certamente o VAR daria o gol, porque o Roger Guedes estava em condições de fazer o gol, estava em condições ali de marcar. Então, várias responsabilidades precisam ser divididas, né? Não só na conta do Matheus Vital, nem do Fagner. O Matheus Vital errou, o Vitor Pereira errou em escalar o Lucas Piton, sabia que não era a formação ideal para o Corinthians, fez isso apenas uma vez contra o Boca Juniors, deu certo, mas não conquistou a Libertadores. Deu certo porque conquistou uma classificação, mas não era o esquema que o Corinthians vinha jogando. E eu acho que mudar uma formação tática, mudar um estilo de jogo em uma decisão é muito arriscado. O Vitor Pereira correu esse risco, viu que errou e consertou no segundo tempo. Até aí tudo bem. Conseguiu enxergar que tinha feito uma bobagem. Mudou a equipe, o time se acertou e o time foi muito melhor que o Flamengo na segunda etapa. Repito, na segunda etapa. No primeiro tempo, o Corinthians sofreu em campo, deu muito espaço para o Flamengo e criou pouquíssimas oportunidades no primeiro tempo. Então, no segundo tempo foi bem melhor mesmo. Então, o que acho que tem que ser avaliado em termos de futuro, o Corinthians ainda precisa salvar o ano conseguindo uma classificação para a Libertadores na fase de grupos. O Corinthians hoje está fora do G4, tem um jogo a menos, aquele jogo adiado do Goiás. Esse jogo vai acontecer aí provavelmente no dia 29 de outubro, enfim, uma data próxima aí, mas terá esse jogo. Então, com o time completo, terá condições também de fazer 3 pontos e voltar ao G4 ali e brigar por uma permanência no grupo dos 4 primeiros colocados e terminar o campeonato com uma vaga direta para a fase de grupos na Libertadores do ano que vem. Mas acho que o que fica de lição não dá para mudar um time no dia de uma decisão, a não ser por um problema de lesão, por um problema de contusão. E ontem não aconteceu isso. O Corinthians tinha todos os seus jogadores à disposição, à exceção, claro, da Paulinho, jogadores que a gente sabe que não jogariam mais esse ano. Mas tinha todo mundo inteiro, todo mundo pronto para uma partida da dimensão que era essa contra o Flamengo. O Corinthians volta a São Paulo, no sábado já tem o Santos na Vila Belmiro, e aí é esquecer o passado, é juntar os caquinhos e tentar aí uma vitória na Vila Belmiro para se manter ali no grupo dos 4 primeiros colocados, continuar muito perto ali da zona de classificação da Libertadores. Não pode deixar agora o barco à deriva. Né? Tem que reencontrar o equilíbrio, vai remoer essa derrota, mas já acabou, já passou. E o Corinthians tem que seguir em frente aí no Campeonato Brasileiro. Portanto, minha gente, a responsabilidade é geral. Mas o que mais me preocupa é a condução desse busão. Quem que está no volante? É o Vitor Pereira ou é o Duílio? É a diretoria do Corinthians ou é a comissão do Vitor Pereira? Repito, não dá para esperar uma definição apenas do treinador. É preciso que a direção do Corinthians avalie o trabalho da comissão técnica e tome uma decisão e que ela seja a mais acertada possível. Meus amigos, às 9 da noite, a gente tem encontro marcado aqui no 12 em Campo. Eu peço o seu like e você que é novo aqui no canal, seja sempre bem-vindo ao 12 em Campo. Se inscreva para não perder nenhum conteúdo aqui. Compartilhe a live também, compartilhe os vídeos, espalhe para os amigos. Valeu? Deixa o like e às 9 da noite eu espero vocês aqui no 12 em Campo. Valeu, meus amigos, um grande abraço e até lá.